galerinha suave na nave? Vamos para mais uma aula de literatura, ok? Ó, a apostila de vocês nas páginas 13 a 15, nós vamos trabalhar hoje com os tipos de narrador, o narrador, ok? Vamos lá, acompanha aí. O que é uma narrativa? Narrativa é uma ação, um efeito ou um processo de narrar, relatar, de expor um fato, um acontecimento, uma situação real ou imaginária, por meio de palavras, narração, texto popular, um conto, um caso. Vamos lá, os elementos de uma narrativa. Pensa no pente de pentear o cabelo, tá? Pente. O P do pente é de personagem. Personagem quem vive os fatos, podendo ser protagonista, antagonista, personagens secundários. O E do pente é o espaço, onde acontece a sua história. Descreva esse cenário, fique pensando no ambiente. O N do pente é o narrador. Narrador é quem conta a história. Pode ser um narrador em primeiro ou em terceiro. Ele pode participar ou não da história. O pente, a letra T, é o tempo. Quando acontecem esses fatos? Tempo passado, um tempo mais atual. Foi na semana passada, hoje. E o E do pente é o enredo. Enredo são os fatos. É a história em si. Os elementos da narrativa, portanto, são o foco narrativo, ou seja, eu posso escolher o foco em primeira ou terceira pessoa para o narrador, quem vai contar a história. As personagens, ela pode ser protagonista, principal da sua história, antagonista ou vilão, ou um coadjuvante, um secundário, ele está ali só no ambiente, só para mesclar e dar emoção. E o tempo, ele pode ser cronológico, um mês depois, uma semana depois, ou um tempo psicológico, em que passa somente na cabeça dos personagens, né? E o espaço é onde acontece a sua história, pode ser num castelo, numa floresta, numa mata, ou numa caverna, não sei. E o enredo é a própria história que você vai contar. Agora vamos falar dos tipos de narrador. O que é um narrador? É aquele que conta a história. Não confunda narrador com autor. Autor é quem escreve a história. O narrador é quem está contando a história. E é importante saber que quem escreve, que é o autor, ele que escolhe o tipo de narrador. Se o narrador é personagem, observador ou onisciente. Os tipos de narrador. Quando vamos escrever uma história, a primeira coisa que a gente tem que decidir é se eu vou ou se eu não vou participar da história. Tanto é possível contar uma história que aconteceu com outras pessoas, como narrar fatos acontecidos comigo mesmo. Essa decisão vai determinar o tipo de narrador a ser utilizado na nossa composição, na nossa escrita, na nossa história. Nós vamos falar agora dos tipos de narrador para vocês. O narrador ele pode ser um narrador personagem, ele está envolvido na história. Os fatos da história são narrados em primeira pessoa, no qual o narrador é o personagem protagonista da história e ele participa do enredo. Já o narrador observador, os fatos são narrados em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém ele não participa da história. E um narrador onisciente é aquele narrador que conhece todas as personagens, todo o trama da história. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. E quando apresenta fluxo de pensamentos das personagens, a ação já é narrada em primeira pessoa. Agora é hora de praticar. Vamos escrever a sua narrativa. O narrador. Nós vamos ler o texto intitulado O Medo.
Vavá continuou caminhando. Agora, quando visse uma casa, ia ficar por perto até o dia amanhecer. Viu um vulto branco na estrada, parecendo um lençol. Os cabelos da cabeça se esticaram. Os ombros estremeceram. Aí ele fala: assombração é a sombra do medo, Vavá. É pura invenção. Parecia estar ouvindo o vovô Pompilho dizer isso. Entretanto, parecia difícil demais continuar caminhando. A pele das costas parecia se desgrudar da carne. O medo parecia elevá-lo da terra. Num repente, gritou: bicho! A voz saiu com um timbre diferente. O vulto branco balançou a cabeça e estalou as orelhas. Vavá pulou para trás, os olhos arregalados. O vulto olhou com os olhos brilhantes, arregalados também. O menino quis correr para trás, mas aguentou firme. O vulto se mexeu e começou a se levantar. Estava começando a brilhar e sair do trecho meio sombrio. Levantou-se o bicho, parecia crescer, feito um balão quando vai sendo enchido. Me valha, meu São Bom Jesus da Lapa! Suplicou, julgando que ia ser atacado pelo bicho. Foi apenas uma vaca branca que tinha dormido na estrada e se enfiou nos matos, correndo de susto. Ah, era uma vaca! Chegou a sussurrar. Ouviu um trote do animal batendo nos matos. Recompôs-se do susto, mas continuou parado. Se havia uma vaca por ali, devia haver uma casa também. Então, onça nenhuma devia estar andando por perto. Caminhou com a esperança de encontrar uma casa beirando a estrada. De vez em quando, parava e ficava ouvindo. Só a orquestra dos grilos comandava o espetáculo da noite, com alguns gritos agourentos de curiangos. Jair Vitória. Vavá, entre o medo e a coragem. Editora São Paulo, editora moderna. Você vai agora criar o seu texto. Vamos lá? Invente uma história de terror, suspense e com base na seguinte situação. Os pais saíram à noite para ir ao teatro, deixando em casa seus 2 filhos. Um de 10 anos, outro de 12 anos. Você vai criar o nome dessas personagens, ok? Com um primo da mesma idade. Então, ó, pai, mãe, enredo. Os 2 saíram para ir ao teatro e em casa ficaram 3. Um filho de 10 anos, um outro filho, pode ser filho ou filha, de 12 e um primo da mesma idade. A noite chegou, que deveria ser uma noite tranquila, divertida entre os 3, tornou-se uma noite com verdadeiro terror. O que pode ter acontecido nesta noite? Você que vai criar. Invente, usa sua imaginação para dar suspense e terror a essa história em que os 3 personagens vão viver esses fatos. Ao escrever a sua história, você empregará para criar um clima de suspense e de terror palavras ligadas à ideia de medo e escuridão. Procure usar algumas palavras que está no quadro a seguir. Para medo, pânico, temor,
nervosismo, palpitação, calafrio, sobressalto, pavor, receio, ansiedade, arrepios, terror, horror, hesitação, mal-estar ou tremor. Para palavras que o medo vai indicar ação, tremer, empalidecer, ter medo, assustar-se, acovardar-se, assombrar, inquietar-se, arrepiar e suar frio. Para características do medo, nervoso, assustado, horroroso, inquieto, hediondo, pavoroso, medroso, atemorizado, trêmulo, imóvel, arrepiante, medonho, apavorante. Então, você pode usar à vontade essas palavrinhas do quadro para a sua história ficar mais ricas em detalhes. E para a escuridão, pode usar palavras como escuridão, noite, sombra, trevas, falta de luz. Acabou a luz, né? Manto. Nós temos também palavras como anoitecer, obscurecer, nublar, assombrar, escurecer, encobrir, sombrear. Características para o ambiente, por exemplo, escuro, tenebroso, nublado, nevoento, sombrio, espesso. Olha aí as crianças lá abraçadas e com medo, olha a imagem. A escrita. Para criar um clima de suspense, você não vai revelar tudo para o leitor, no caso eu, logo no começo da sua história. Deixa que a gente vá lendo e descobrindo tudo aos poucos, fazendo com que a gente comece a imaginar. Orientações. Use parágrafos. Nas falas das personagens deve-se usar o travessão, 2 pontos na linha de baixo, reta do parágrafo, travessão e introduzir a fala. Não esqueça de dar um título à sua história. O seu texto deve estar bem alinhado. Começar no cantinho esquerdo e até o finalzinho da linha do cantinho direito, tá bom? Estruture seu texto em introdução, é onde você vai apresentar as personagens, o espaço que vai acontecer a história e o tempo. Desenvolvimento são os conflitos que as personagens vão estar vivendo. O clímax é aquele ponto de maior tensão na narrativa. E o desfecho é o final da história. Seu texto, no entanto, deve ter mais de 20 linhas para ter todos esses elementos, ok? Caprichem na escrita. Estudar não é uma obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e a sua evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Chegamos então ao final desta aula. Esperamos que tenha compreendido todo esse conteúdo abordado. Se necessário, assista novamente a aula e qualquer dúvida, qualquer nos procure no WhatsApp. Estamos à sua disposição, pois o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Quanto mais você estuda, mais aprende, mais se aproxima da realidade, da realização dos seus sonhos. Beijos no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Capricho, Capricha na escrita, hein? Olha a letra.